Olá, Dr. Rodrigo Almeida aqui mais uma vez falando sobre emagrecimento e no vídeo de hoje eu vou falar sobre adoçantes. Muitas pacientes me perguntam, doutor, qual adoçante eu vou utilizar? Demerara, açúcar mascavo, qual adoçante? Estévia, xilitol. Eu separei 13 adoçantes diferentes, dentre eles adoçantes naturais e artificiais, e alguns deles eu falo até quantas vezes eles adoçam. É muito interessante e também algumas desvantagens de alguns adoçantes comparado com outros. Então, isso faz total diferença no processo do emagrecimento, já que estamos falando de calorias, de carboidratos simples. Assista esse vídeo até o final, 13 tipos de adoçantes diferentes e deixa aqui depois nos comentários qual adoçante você está utilizando, qual adoçante você vai passar a utilizar. E vamos lá para o vídeo então. As alternativas que existem para adoçar. O que nós utilizamos para adoçar? Primeiro vamos falar a diferença entre alimento light e diet. O light é algo mais leve, né? O nome mesmo em inglês. Ele tem menos calorias, menos açúcar, menos gordura. O diet já é algo que é sem açúcar ou sem gordura. Então, essa é a diferença de light e diet. Sacarina, que aumenta câncer de bexiga, especificamente, ciclamato, que aumenta a situação de cânceres em qualquer região do nosso corpo, qualquer órgão do nosso corpo. Ele adoça aproximadamente 200 vezes mais do que o açúcar. Então, por isso que gotinhas fazem ter a sensação de muito açúcar. Sucralose. Sucralose é utilizado muito. Ele adoça de 600 a 800 vezes mais do que o açúcar. Então, uma pontinha da faca, assim, uma pouquinho já adoça muito, ele satura muito, sucralose. Então, assim, sucralose é uma questão que ele tem na sua composição órgano clorado. O que significa isso? Derivados do cloro. Por ter cloro na sua composição, ele se torna um agente tóxico e, inclusive, um agente cancerígeno também. Além do que também, ele varre a flora intestinal. Ele contribui para a eliminação da flora intestinal do bem, tá? Então, começa a ter uma flora intestinal patogênica, que nós chamamos. Então, é uma flora intestinal atípica, anormal, que não deveria estar ali no intestino. Então, esse é o sucralose. Adoça muito, se você colocar mais dose, fica muito, muito doce mesmo, porque ele chega a adoçar de 600, 800 vezes, tá? Então, tem essa questão relacionada a cloro e também que varre a flora intestinal. Então, não é nada interessante. Um outro adoçante seria o aspartame. Ele adoça 20 vezes mais do que o açúcar, então ele já adoça menos, e ele tem um probleminha que pode causar danos cerebrais. Isso são estudos feitos, e existe muita informação sobre isso, então aspartame também não é interessante. O stevia tem que tomar um cuidado com ele, tá? O stevia, ele adoça aproximadamente 300 vezes mais, e tem que tomar um cuidado relacionado a quando você vai comprar o stevia, tem que ser o stevia 100%. Tem alguns adoçantes que é com o stevia, então assim, contém glicosídeo de steviol. Então o stevia ele é natural, é de uma planta. Então o stevia eu acho que é um adoçante bacana, dá para utilizar. Ok, 0 calorias também, não tem calorias. Xilitol agora, xilitol. Eu até trouxe aqui o xilitol. Para quem não conhece xilitol, ele parece um açúcar mesmo. Xilitol adoça 220 vezes mais aproximadamente do que o açúcar. Então, com uma quantidade menor do que o açúcar, você consegue adoçar. E ele tem, de cada 100 gramas, tem 200 quilocalorias. Ou seja, então já estamos entrando então nos adoçantes que são calóricos, ou seja, tem calorias, que tem calorias. Então, não é porque é xilitol que pode usar à vontade. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. O mel, ele adoça bastante, não tenho dados de quantas vezes, mas ele tem 304 quilocalorias por cada 100 gramas. Então, é calórico? Sim, mas é natural. A única questão também do mel é que as pessoas podem ter alergia ao mel. Então, se essas pessoas tiverem alergia, obviamente que ela não vai utilizar o mel. O néctar de coco. Néctar de coco. Bom, então aqui, né, para ilustrar nossos vídeos, mel. Quem não conhece mel, né? Mas para ilustrar o vídeo, ok. A nossa live.
Aqui eu trouxe para ilustrar também, talvez você não conheça, o néctar de coco. Esse é um néctar de coco. Néctar de coco, tá? Eu gosto dessa marca Copra, ela trabalha com derivados do coco aí há bastante tempo. Néctar de coco. Da onde que é o néctar de coco? Ele vem da seiva da flor do coqueiro. Olha que interessante. O néctar de coco parece um melado, tá? Parece um melado. O néctar de coco, ele se parece, embora ele seja menos calórico, né? Inclusive aqui fala, né? Que ele tem um baixo índice glicêmico. Ele é menos calórico um pouquinho do que o mel, então 285 quilocalorias por 100 gramas, mas adoça e eu acho que é bem gostoso. Eu gosto do néctar de coco. O néctar de coco ele é menos calórico do que o mel, mas é bem parecido com o mel, ok? E é um pouquinho industrializado, um pouquinho não, é industrializado, né? Então tem suas questões, mas é bem tranquilo, tá? Principalmente quando é de boa qualidade, de boa marca, é bacana. O açúcar mascavo, mascavo, ele tem 380 quilocalorias por cada 100 gramas. 380 quilocalorias por cada 100 gramas. Porém, ele tem mais nutrientes, porque ele é como se fosse uma rapadura ralada. Ele é parecido também com o melado. Então, o melado, né, acho que vocês conhecem o melado. Isso daqui é melado, tá? O melado, isso daqui acaba se transformando em rapadura depois. Ou seja, o caldo de cana, né? Caldo de cana, vai fervendo, se transforma, vai desidratando, se transformando em melado, e o próximo ponto seria a rapadura. Ok, o melado, então, ele é utilizado também para adoçar. O melado, ele é menos calórico do que o açúcar mascavo, porque ele tem líquido, né? Então, ele não foi tão desidratado como o açúcar mascavo. Porém, é bem calórico também, mas tem mais nutrientes do que o açúcar cristal e refinado. Vamos seguindo então com demerara. Demerara, então, estamos aumentando. O açúcar mascavo, 380 quilocalorias. Agora vamos subir mais um degrau. E para o demerara. Demerara, 376 quilocalorias por cada 100 gramas. Então, o demerara, ele é bem calórico, tá? Bem calórico. Refinado, açúcar refinado, 386 quilocalorias. É o mais calórico de todos. Tem o açúcar de coco, que eu não falei, que está próximo aí o açúcar demerara. Próximo ao açúcar demerara. E ele tem 380 quilocalorias. E açúcar de coco é bastante calórico também, tá? Embora seja um pouquinho menos que o açúcar refinado, mas é bastante calórico. 380 quilocalorias por cada 100 gramas. Então, eu falei de alguns tipos de adoçantes, alguns que não têm calorias e outros que sim têm calorias. Então, os adoçantes e os tipos de outros alimentos que servem para adoçar, como mel, melado, néctar de coco, que é bem bacana também, açúcar mascavo. Cuidado com os açúcares. Os açúcares, eles têm uma facilidade de elevar a insulina, isso que as pessoas não sabem. E essa insulina é que as pessoas não dosam, inclusive. Então, tem que tomar cuidado, porque os açúcares podem elevar a insulina, e esse é o grande problema. Eleva a insulina. E detalhe, quanto mais açúcar você ingerir, mais fome você vai ter, porque a insulina fica muito alta. A insulina fica muito alta e você vai querer ingerir mais açúcar.